bom dia, vamos lá. Bom dia de novo, né? Afinal, a gente estava falando agora há pouco. Bom, gente, nessa gravação aqui, eu vou estar falando com vocês sobre um segundo fenômeno da ótica geométrica, que seria a refração. A refração, ela é tão importante quanto a reflexão na parte de construção de imagens. O último tópico que a gente viu semana passada, a gente estudou a parte de construção de imagens em espelhos curvos e a gente viu que para estar construindo geometricamente, né, tá desenhando, localizando através do desenho a imagem produzida por um espelho, a gente se baseava no desenho, num diagrama de raios que eram refletidos por esse espelho. E quando os raios refletiam no espelho, eles atravessavam o focal. Então, para espelhos curvos, até mesmo espelhos planos, a reflexão é o fenômeno preponderante, é o fenômeno da ótica que comanda para espelhos. Contudo, todavia, entretanto, porém, não é somente de reflexão que se faz uma imagem, né? A janela da casa de vocês, da minha casa, nós conseguimos ver através do vidro da janela, porque não é um vidro espelhado. A gente consegue observar o que está através dele. Se fosse espelhado, a gente não conseguiria ver, porque a superfície do vidro refletiria a luz que está atingindo ele e não permitiria que nós observássemos o que está após, que está atrás dele, né? Nesses casos, onde eu não tenho um espelho, a observação de objetos através do material se dá devido ao fenômeno da refração da luz. Basicamente, a refração da luz é quando a luz atravessa determinado material e chega até os nossos olhos, de uma forma bem simplificada. É claro que toda vez que a luz atravessa um material, atravessa um chamado meio diferente, ela vai sofrer algumas alterações em suas características. Características como frequência, como comprimento, inclusive como velocidade, tá? Então a gente vai ver esses detalhezinhos nessa aula de hoje. Então, refração da luz, estudo do comportamento da luz ao atravessar um material. É dividido essa aula em duas partes. Então, primeiro, aula 1. Antes de começar propriamente a falar da refração, eu preparei alguns exemplos do nosso cotidiano sobre refração. A apostila já dá alguns exemplos, dá 3 imagens para vocês. Eu separei um adicional também. Esse primeiro exemplo de refração no cotidiano, né, seria a refração da luz solar quando atinge a superfície da Terra. Veja, o vácuo, o espaço, o Sol emite luz através do espaço sideral, onde não existe matéria. Contudo, quando a luz atinge a Terra e vai penetrando nas camadas de ar, nas camadas atmosféricas da superfície da Terra, essa luminosidade vai sofrendo aos poucos, conforme ela penetra através do ar, ela vai sofrendo a refração. Ela vai tendo a sua velocidade reduzida e ao longo do percurso ela vai sofrendo um pequeno desvio. Então, por exemplo, aqui nessa primeira imagem nós temos o Sol, é chamada linha do horizonte. Contudo, essa linha do horizonte, essa linha reta, se fôssemos seguir, apontaria em uma posição onde a gente não encontra o Sol. Na verdade, o Sol ele está sempre abaixo da linha do horizonte. Conforme a luz que ele emite atinge a estratosfera, onde ele começa a atingir as camadas de ar da Terra, ela sofre um pequeno desvio, uma quebra na sua trajetória e é jogada em direção ao observador, que observa essa chamada linha do horizonte, essa linha reta.
E o que ele observa dá a falsa impressão, ou melhor, falsa localização da presença do Sol no espaço em que se encontra, no espaço sideral. Então, quando a gente observa o Sol no horizonte, a gente, na verdade, não observa o Sol. A gente vê uma ilusão de ótica, vê uma falsa imagem, um falso Sol projetado devido à refração dele, a refração da sua luz na estratosfera. Legal, né? Esse também é o princípio das miragens do deserto, mas isso eu vou falar com mais calma depois, posteriori. Mas outros dois fenômenos presentes, né, que são influenciados, que são criados pela refração em nosso dia a dia, é também a imagem da Lua. A Lua, ela reflete a luz solar. E essa reflexão da luz manda os raios de volta para a Terra. Só que quando os raios solares refletidos pela luz incidem sobre a estratosfera, as camadas de ar provocam um desvio no seu percurso. Então, o raio de luz ele é refletido, segue em linha reta, acompanhando o mouse, começou a encontrar a camada de ar, esse raio de luz ele dá uma quebrada, uma mudança, um desvio na sua propagação. E vem nesse sentido. Isso daí dá para nós uma falsa imagem da Lua, que ela está em uma posição mais distante do que realmente se encontra. Se a gente prolonga esse raio no sentido que ele foi desviado, como se fosse em linha reta, a gente vai ver que a imagem que nós observamos da Lua, está bem atrás, bem distante do que realmente ela se encontra próximo da Terra. E um terceiro fenômeno, esse até a apostila dá, que a gente pode ver em nossas casas, se a gente encher um copo com água ou um outro líquido, um pouco mais denso que a água, e colocar uma colher ou qualquer outro utensílio nele, a gente vai ver uma falsa imagem que ele está quebrado, que está distorcido. Aqui ficou bem legal essa imagem, né? Então dá para ver o cabo da colher e dentro do líquido é como se a colher tivesse sido quebrada, né? Tivesse um outro pedaço dela, que seria a concha da colher, né? Então isso daqui é criado devido à refração. Quando a luz vindo pelo ar entra, atravessa o líquido e depois vem aos nossos olhos, então atravessa o vidro do copo, atravessa a água ou outro líquido que está aqui dentro e sai e chega aos nossos olhos, devido a essa mudança de ambiente, ela sofre um retardo e esse retardo e esse desvio do caminho dela, do caminho original, essa quebra de percurso que eu comentei da Lua, vai criar essa deformação óptica, essa deformação na imagem que observamos. Esse dá para ver até em casa. Bom, então a refração da luz é algo que a gente não controla, é algo que está aí, é algo presente em nosso dia a dia, que por ser tão cotidiano, a gente nem se dá conta. A gente acaba muitas vezes acreditando que o que os nossos olhos veem, caso da Lua, é o real. Mas na verdade não é o real, é apenas uma projeção, uma falsa impressão devido a um desvio do caminho óptico através de um meio. Nesse sentido, então, a luz, ao passar, e isso sempre que a luz passa de um meio para o outro, então, se ela está no espaço, ela entra para o ar. Se ela está se propagando no ar e vai para a água, ou para a glicerina, ou para o vidro, e qualquer outro tipo de meio diferente, ela vai sofrer uma mudança na sua velocidade, uma mudança no seu comprimento de onda e uma mudança principalmente na sua direção de propagação. Essa questão, só dá um detalhezinho, essa mudança na velocidade
nem sempre é uma mudança no sentido de diminuir a velocidade. Dependendo do meio em que ela vai estar mudando, dependendo do meio em que, da onde ela sai e para onde ela pode sofrer uma aceleração da sua velocidade e não uma redução da sua velocidade. Então, isso vai depender do meio também. Eu vou falar daqui a pouco também sobre isso. Então, aqui tem uma figurinha representando esquematicamente o que acontece. Nós temos a luz aqui, luz. Ela está vindo através de um meio, é um raio incidente, RI, e quando atinge a interface, que seria essa linha divisória, a linha de separação entre dois ambientes, ela vai sofrer um desvio. Esse raio que é desviado passa a ser chamado de raio refratado, RR. Tá? Então, quando a luz incide, isso é importante, obliquamente, na diagonal da interface da separação entre dois meios, ela sofre a refração. Muitas vezes essa refração não está esquematizada aqui, mas muitas vezes a refração ela é acompanhada de uma reflexão também. Eu posso ter os dois fenômenos juntos, refração e reflexão. Então, nem toda a luz que incide sobre o meio atravessa ele. Parte pode ser refletida de volta para o ambiente que se encontra. Então, na refração, a única grandeza que se mantém constante é a frequência. E isso para a questão de primeira fase, peguinha de vestibular, facinho cair. Frequência se conserva, velocidade, comprimento e direção não se conservam na refração. Com exceção da incidência normal, a experiência, então, observações do cotidiano, do dia a dia, mostram que quando ocorre a reflexão, há também um desvio na trajetória do raio de luz. E isso pode ser observado também, e de forma bem interessante, relacionado com a cor da luz que está incidindo sobre uma superfície. Então, se eu tenho dois meios, ar e água, e 3 lanternas coloridas, uma lanterna com luz azul, uma lanterna com luz verde e uma lanterna com luz vermelha. Quando eu miro essas 3 lanternas na diagonal, então obliquamente em direção à água, eu consigo observar que há uma refração, mas essa refração é diferente dependendo da cor da minha lanterna. A lanterna azul vai apresentar um desvio maior do meu raio de luz do que a cor vermelha. A cor vermelha sofre uma mudança do percurso, uma mudança do caminho do raio muito pequena. Pode ver o raio de luz vermelho. Ele está vindo, atinge a interface, dá uma quebrada, dá uma modificada, mas é mais sutil do que a cor azul. E a verde seria o intermediário. É legal nesse desenho que, nesses 3 casos, como eu falei anteriormente, eu tenho tanto a refração quanto a reflexão também. Só que na reflexão, ela independe da cor. Independente se é cor verde, vermelho ou azul, o ângulo com que o raio de luz ele é refletido, esse se mantém, esse se preserva. Sempre, só relembrando da reflexão. Na reflexão, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Aqui na refração vai entrar ângulo também, mas por agora vamos só ilustrar a questão do caminho óptico. Então, o caminho, esse desvio na mudança de percurso, ele muitas vezes depende da tonalidade da minha luz. Contudo, isso é para um caso diagonal. Se eu estiver olhando uma incidência normal, ou seja, perpendicular ao plano, que é esses 3 casos aqui, em nenhuma dessas cores há um desvio da luz.
Por que isso? Porque como a luz está incidindo perpendicularmente sobre a interface, sobre a superfície, na medida que ela bate, ela atravessa e ela atravessa mantendo sobre essa linha normal. Na verdade, o desvio que a luz faz quando ela vem obliquamente é sempre no sentido de esse raio desviado se aproximar de uma linha perpendicular, chamada linha normal, à superfície da interface. Então, se eu imaginar uma linha normal cortando essa interface, conforme eu jogo um raio de luz na diagonal, esse desvio sempre apresenta uma tendência a se aproximar desse meu perpendicularismo, se tornar cada vez mais perpendicular a essa interface. Então, a luz vermelha, depois a verde e depois a azul, cada vez mais perpendicular à interface. Aqui, na incidência normal, como ele já está perpendicular, não tem por que ele sofrer um desvio. Bom, mas o que caracteriza necessariamente a refração? A refração, ela depende do material. É uma propriedade específica do material, do arranjo atômico que constitui esse material, esse vidro ou esse líquido. E como é uma característica do material, ele é caracterizado através do chamado índice de refração. O índice de refração você pode entender como se fosse o calor específico. É uma propriedade única do material, única da matéria, da substância, é algo que caracteriza ele. Cada corpo, cada matéria possui um índice de refração próprio, que é tabelado. E se é tabelado, você não precisa decorar, você não decora uma tabela. Você aguarda que o exercício vai te dar esse valor. Então, relaxa. O único índice que você tem que memorizar é o índice de refração da luz no ar. E esse você tem que memorizar. E ele sempre é igual a 1. No ar, igual a 1. Fora isso, não precisa memorizar. Relaxa. Bem, mas o que significa esse índice de refração? O que significa? Como que eu calculo esse índice de refração? Como que ele foi estimado? O índice de refração é uma relação. É uma relação entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio em que ela está se propagando. Então, é uma relação de proporção. A velocidade da luz no vácuo é aquele 3 vezes 10 oitava, ou 300 mil quilômetros por segundo. Em metros por segundo, 10 oitava. Em quilômetros por segundo, 3 vezes 10 a sexta. Quando ela sai do vácuo, ela vai sofrer uma alteração na sua velocidade. Ela vai sofrer uma desaceleração. Essa velocidade de propagação da luz em um meio que não seja o vácuo sempre vai ser, e isso é importante, inferior à velocidade da luz. Na física, até hoje, pelo menos até esse exato momento que eu estou gravando a aula, não existe nada mais rápido que a velocidade da luz. E nesse sentido que a velocidade de propagação da luz sempre vai ser inferior à velocidade da luz no vácuo, tá? E é claro também, né, dependendo da frequência da luz, ou seja, da coloração dela, a cor está associada à frequência da luz. A cor vermelha é porque a luz ela se propaga em uma frequência diferente da luz que se propaga na tonalidade azul, na frequência azul. Ela vai ter uma alteração, uma velocidade diferente. Sendo assim, se eu quero calcular o índice de refração de um meio, eu divido esse 3 vezes 10 oitava pela velocidade da luz, pela velocidade que esta luz possui naquele meio, que está atravessando aquele material. Nós chamamos de N o índice de refração, V é a velocidade da luz naquele meio,
e C, a velocidade da luz no vácuo. Aqui tem alguns valores tabelados do índice de refração. Como eu falei, para o ar, o índice de refração é igual a 1. Para o gelo, é 1,31. E para a água, 1,33. Tá vendo? Ó, gelo e água, eles são quase iguais, mas tem uma leve diferença na segunda casa. O gelo é 1,31 e a água 1,33. Isso se deve justamente ao arranjo atômico das moléculas de H2O. No gelo, como as moléculas de água no estado sólido ficam mais espaçadas, eu tenho buracos na minha estrutura da matéria, do gelo, a luz ela tem mais facilidade para estar atravessando o gelo que a água. E essa facilidade significa uma velocidade maior de propagação no gelo do que eu encontro na água. Por isso essa leve alteração. O vidro 1,5 a 1,9, depende do tipo de vidro. O diamante 2,42 e o álcool é quase água, hein? Quase água. É a água que o passarinho não bebe. Álcool etílico 1,36 e água 1,33. Aquela questão do vidro que eu falei, de um 5 a um 9, aqui alguns exemplos. Índice de refração de um tipo de vidro chamado flint. Só que aqui eu peguei esse vidro considerando diferentes tonalidades de cores. Sempre lembra, sempre associa cor à frequência da minha luz. Se eu mudar a cor, significa mudar a frequência de propagação dessa luz. Então, o vermelho, nesse vidro, significa que ele vai indicar um índice de refração de 1,569. Agora, se eu olho para o violeta, a cor violeta, para esse vidro flint, indica um índice de refração de 1,6. Como o índice de refração está associado à velocidade da luz, se eu altero a luz que incide sobre o material, eu, consequentemente, altero o índice de refração também. Então, esses valores aqui, ó, que dá nessa primeira tabela à esquerda, eles são valores para a luz branca. Para a luz branca que não é a luz que vem diretamente do Sol. Agora, se eu pego uma tonalidade específica de luz e incido sobre o gelo, sobre o diamante, sobre o álcool etílico, eu vou encontrar um valor diferente de índice de refração. Porque, repito, mudar a tonalidade da luz é mudar a sua frequência e muda a velocidade. Então, índice de refração, sempre tomar um pouco de cuidado com isso. Tá? Ele não é absoluto do material apenas. Ele depende também do tipo de luz que está incidindo sobre o material. Existe o chamado índice de refração relativo, que é uma comparação entre dois ambientes. Então, por exemplo, eu quero comparar o índice de refração do ar com a água. O que eu faço? Eu vou dividir um pelo outro. Então, índice de refração do ar, 1, dividido pelo índice de refração da água, 1,33. Se eu dividir 1 por 1,33, vai ser o relativo entre os dois. Basicamente, é dividir a velocidade da luz na água pela velocidade da luz, a velocidade da luz no ar, pela velocidade da luz na água. Dividido um pelo outro, eu encontro o relativo. Ok? Aqui contei essa figura, achei bem interessante. Ela mostra uma comparaçãozinha, como que eu tenho a variação, né, da velocidade da luz. O índice de refração ele depende do material e o material afeta a velocidade da luz. Mas afeta como? Inversamente proporcional. Então, quanto mais eu aumento a velocidade, menor é o meu índice de refração. Quanto mais eu aumento a velocidade,
da luz naquele material, menor o seu índice de refração. Você até pode entender o índice de refração como sendo uma dificuldade que o material oferece à passagem da luz. Muitas vezes, esse valor de índice ele é chamado de refringência do material. Então, não assustem se você vê essa palavra refringência. É índice de refração. Refringência é índice de refração. E pelas setinhas a gente pode ver, ó, setinha para baixo, mais positivo, maior, o índice de refração ele cresce. Só que conforme o índice de refração cresce, conforme ele aumenta, a velocidade ela diminui, ela varia inversamente, até atingir o máximo, que seria a velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 oitava. E sim, consideramos que o índice de refração do vácuo, 1, ele é praticamente igual ao do ar, aproximadamente 1. O ar ele é aproximadamente 1, tá? Não é exatamente. O vácuo é 1. Mas como é pouca diferença, a gente considera os dois índices como sendo iguais, 1. Leis da refração. A refração ela possui duas leis básicas. Antes de falar dessas leis, vamos entender a nomenclatura para não fazer confusão. Primeiro, então eu tenho esse desenho esquematizado, aqui está vindo um raio de luz dessa lanterna, ele incide sobre uma interface, uma divisão entre dois meios, e parte dele é refletido, parte dele é refratado, ok? Bom, o que significa cada termo? NA. NA é o índice de refração do meio A. Eu vou chamar de NA o meio por onde a luz está vindo, por onde ela vai incidir. E NB é o índice de refração do meio B. Então, é um meio onde a luz sofre refração. Então, NA, índice de refração onde a luz incide, e NB, índice de refração onde a luz é refratada. S é a interface, é a superfície de separação. A é o raio de luz incidente, D é o raio de luz refletido, D, e C é o raio de luz refratado. I, ângulo de incidência. E R, ângulo de refração. N é uma reta normal à superfície, normal ao plano. Ok? Então vamos lá. Primeira lei da refração. O raio de luz incidente, A, raio de luz refratado, C, e a reta normal, N, são coplanares. O que significa ser coplanar? Significa que está no mesmo plano. Eu nunca vou ter um raio de luz refratado perpendicular ao raio de luz incidente. Não, não pode. Se eu estou trabalhando com eixo X e com eixo Y, o raio refratado nunca vai vir para Z. Nunca vai vir para Z. Se o raio incidente está no plano cartesiano, o refratado sempre vai estar no plano cartesiano também. Nunca ele vai sair do plano cartesiano. Ele nunca vai para um plano tridimensional. Não. São todos o mesmo plano. Então, se é plano cartesiano XY incidente, é plano cartesiano XY o refratado e XY anormal também. São sempre coplanares. Então, a refração da luz ao passar do meio A para o meio B, sempre no mesmo plano coplanar. Tranquilo. Agora, a segunda lei da refração, também conhecida como lei de Snell-Descartes, é uma relação de proporção. Basicamente, ela diz o seguinte: o quociente entre o seno do ângulo de incidência e o seno do ângulo de refração, ele é constante e igual ao índice de refração relativo. Ou seja, deixa eu voltar uma figurinha aqui, ó. Eu tenho NA e NB, e os ângulos, ângulo de incidência e ângulo de refração. I, incidência, R, refração.
Se eu pegar seno de I dividido por seno de R, isso vai ser exatamente igual a NB dividido por NA. Inverte. Seno de I por seno de R é igual a NB por NA. Então, I por R, B por A. I por R, B por A. E sempre é um valor constante. É isso que está mostrando esse gráfico aqui. Conforme eu vou mudando o valor do ângulo de incidência, o valor do seno de I, ó, eixo horizontal, eu vou tendo uma mudança proporcional no ângulo de refração, seno de R. Então, o gráfico, se eu fizer um gráfico de seno de I por seno de R, eu vejo uma linha reta se formando, indicando essa relação de proporção. Nesse sentido, então, seno de I sobre seno de R é igual a NB sobre NA. É igual a NB sobre NA, que é igual a uma constante. Rearranjando esses termos, então, NA seno I igual a NB seno R. Essa daqui é conhecida como lei de Snell-Descartes também. Foi Snell que observou essa relação de proporção e trigonométrica e escreveu essa lei. Então, é associada a ele. Ok? Então, NA seno I igual a NB seno R. NA seno I igual a NB seno R. Segundo a lei da refração, o produto de NA vezes seno de I é igual a NB seno de R. Ok? Bom, aula 2, depois.